Olá, alunos e alunas, vocês estão bem? Estou aqui para mais um material de complementação escolar da semana de 3 de novembro. Eu sou o professor Orlando Otero, sou professor da oitava CRE, da disciplina de Geografia, da Rede Municipal de Educação. Vamos falar sobre os países que apresentam as maiores populações do planeta, China e Índia. E o tema de hoje vai estabelecer uma relação entre produção industrial, pandemia e diminuição da poluição. Tanto a Índia quanto a China são grandes potências industriais, apesar de apresentarem boa parte de sua população vivendo no espaço geográfico agrário, só que eles apresentam grande potencialização na área de indústria. Vamos dar uma olhada aqui na China. Tradicionalmente, a Índia é um país agrícola. A maior parte da população economicamente ativa trabalha no setor primário, no cultivo de arroz, amendoim, de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, boa parte da população da Índia está ocupada nas atividades econômicas do campo, e boa parte da população indiana vive no campo. Porém, nas últimas décadas, o setor industrial desenvolveu com muita intensidade a atividade industrial indiana, que está concentrada em grandes cidades como Mumbai. Então, a Índia é um país que apresenta uma grande produção industrial. Eles estão entre os grandes países na produção industrial. É uma tecnologia bastante desenvolvida. Tá? E apresenta a segunda maior população do planeta. São 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Bem, a China e a Índia integram o G20. O que é o G20? Os G20 são os países que apresentam o maior PIB do planeta, a maior economia, economias complexas. E o BRICS? O BRICS são os países emergentes que estão entre os 10 maiores produtores industriais e agrícolas do planeta. Nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul como representante do continente sul-africano. Eles não têm um dos maiores PIBs do planeta, porém, a África do Sul se destaca como sendo o principal país em produção do produto interno bruto, que é toda a produção que nós encontramos durante a economia de um país em determinado ano. Então, eles colocam sendo esses países, esse país sendo essa potência econômica da África. Apesar do desenvolvimento no setor agrícola, o principal responsável pelo crescimento econômico da China é o setor industrial, viabilizado pela riqueza mineral do seu subsolo. Embora o produto interno bruto dos Estados Unidos seja o maior do mundo, o PIB da China vem crescendo em ritmo acelerado, especialmente devido à abertura econômica do país nas últimas décadas. Dos países recentemente industrializados, chamados de emergente, a China é um dos mais importantes. Então, aqui nós temos um mapa, tá, que mostra o seguinte: a China tem uma grande produção industrial. Então, durante a pandemia, com o isolamento social, que fez com que ocorresse uma diminuição da atividade industrial. Então, observa-se esse mapa aqui, que de 1º a 20 de janeiro, nós tínhamos aqui uma grande produção a nível de industrialização, houve uma diminuição. Então, aqui nós observamos que diminuiu em função de quê? Em função da pandemia. Então, aqui ocorreu a pandemia, houve isolamento social, e com isso ocorreu uma baixa na produção de dióxido de nitrogênio, que deriva-se justamente da emissão de poluentes na atmosfera. Então, vocês observam que aqui, antes do isolamento social, a quantidade de poluentes eram muito elevados. Mas por que eles jogam tanto poluente na atmosfera? Porque, além de ter uma grande produção industrial, o que ocorre? As suas fábricas não têm filtros, são fábricas que, muitas vezes, a legislação ambiental ela não é tão rígida como em países desenvolvidos. Então, eles utilizam muitas fábricas, digamos, ultrapassadas, e vão jogando uma carga muito grande de dióxido de nitrogênio, dióxido de carbono, e fazendo com que o ar se torne um ar difícil de respirar. Então, essa é uma análise que eles fazem uma associação entre diminuição da poluição planetária com relação à pandemia.
Bem, gente, vou encerrar minha participação aqui. Espero que vocês tenham aprendido essa relação entre dióxido de carbono, produção industrial e a pandemia. Faça o material de complementação escolar, os exercícios e até o próximo Olhar Geográfico. Tchau, gente.